Eu vou falar sobre livros, sobre aquilo que os livros principalmente fazem sentido. Vai ser uma conversa até um bocadinho difícil de falar, não há palavra para descrever esta magia. Eu aprendi diversos temas de todos os livros, em diversos livros, seja eles livros com temas importantes, como por exemplo livros da Colleen Hoover, como por exemplo livros mais tranquilos, são mesmo para descontrair, como por exemplo livros da Tessa Dare. Simplesmente livros de diversos temas são aqueles que realmente me fazem sentir diferente, fazem perceber muitas coisas. Provavelmente, se não fosse leitora, seria um bocado difícil de, sinceramente, sentir. Algo que eu gosto mesmo muito é a possibilidade de ver várias mensagens de um autor que quer expressar para os outros num simples livro, seja ele do género de romance, fantasia, até mesmo naqueles livros que a gente pode até ver, por exemplo, policiais, são mensagens, são algo que qualquer pessoa não tem pode ter essa dificuldade em fazer. Digamos que são essas lições, esses pensamentos, este tipo de coisas que me fazem refletir, que vale a pena realmente eu conseguir receber de um livro. Um livro, seja de que tamanho for, seja de que tema for, até mesmo de que género for, uma das coisas que hoje em dia procuro mesmo muito. Tenho a possibilidade não só de ter livros com uma história de vida, livros que contam uma história de uma pessoa que não existe, mas que nos ensina muito. Digamos que os livros atualmente é o que me fazem, digamos, estar bem, sentir-me bem, e principalmente que me fazem não sentir-me perdida toda a humanidade. Principalmente que se não fossem os livros, muito provavelmente eu já estaria no fundo do poço realmente. Mas nada me dá que, por exemplo, o álcool, as drogas, ou seja, muito provavelmente não vou conseguir me dar novamente. Principalmente algo que eu sinto com os livros é aquela possibilidade de eu saber realmente aquilo que eu quero para a minha vida. Realmente saber aquilo que eu quero no relacionamento, aquilo que eu quero viver no determinado e saber realmente aquilo que vale a pena ser vivido. Aquilo que, pelo menos ter aquela possibilidade de eu conseguir ter as minhas próprias escolhas. Escolher realmente aquilo que eu quero ter, pelo menos um exemplo de uma determinada situação, as consequências de uma determinada decisão e pelo menos ter essa possibilidade de pensar se quer ou não ir por um determinado caminho, se eu quero viver ou mesmo uma experiência que é relatada, ou viver uma experiência muito parecida do que é retratado também nas páginas do livro. É, digamos, isso que eu realmente procuro hoje em dia, é ter essa possibilidade, não só poder me refugiar nos livros, mas também conseguir refletir muito para aquilo que eu realmente quero da minha própria vida. Ou seja, os livros me dão a possibilidade de eu sentir realmente bem comigo mesma, saber realmente aquilo que eu quero, independentemente do que eu esteja a sentir fora do momento da leitura. E acho que é esse o pequeno pormenor que faz toda a diferença de quando eu principalmente não leio o livro. Há livros que falam sobre, por exemplo, temas em específico, como é, por exemplo, o caso da Colleen Hoover. Cada livro da autora traz um tema em específico, que é esse tipo de livros atualmente com temas específicos que eu realmente procuro assim um bocadinho, se calhar mais atualmente, que ao longo da leitura eu explore esse tema e consiga pelo menos ter a possibilidade de ver um determinado tema de uma forma um bocadinho mais ampla. Por exemplo, alguns livros trazem esse tema específico, é que esses temas muito provavelmente são temas que deviam ser mais falados. Temas que não só aconteceram no passado, mas que podem estar a acontecer no presente e pode muito bem acontecer no futuro. Qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. E eu vos falei aqui em relação aos livros da Colleen Hoover, que é, digamos, um romance contemporâneo. Mas é claro, esse tipo de temas também podem podem ir atrás de outros temas, ou mesmo de outros géneros literários. E é o que muitos provavelmente podem pensar é que os livros didáticos que é dado nas escolas são os únicos que podem ensinar algo. Algo que por acaso não é verdade. Histórias ficcionais são de certeza uma das coisas que vale a pena ler, trazem também uma lição muito grande. E podem trazer principalmente
temas que nos fazem refletir, seja por algo tão minúsculo que seja, mas se faz refletir já é um caminho andado para sentir mesmo um conforto, digamos um coração assim um bocadinho mais quente, porque pelo menos temos a possibilidade de refletir um bocado. Tipo lições e reflexões que a gente tira dos outros livros, dá a possibilidade de a gente podermos, digamos, criar novas formas de ver o mundo, principalmente. E principalmente a possibilidade de conseguirmos criar coisas novas que nos possam ajudar a desenvolver a nossa vida, podem ajudar os seres humanos para uma vida melhor. Ou seja, com todos os livros nós temos a possibilidade de realmente ver aquilo que é bom para o ser humano, aquilo que a gente pode fazer, até ter ideias novas para criar novas coisas que nos possam ajudar futuramente. Há algumas situações que eu fui lendo em alguns livros, eu realmente percebi aquilo que eu não quero vivenciar, que acho que não vale a pena vivenciar, ou pelo menos se eu tiver essa possibilidade de quase vivenciar esse momento, ter a possibilidade de conhecer, pelo menos o reconhecimento, saber o que é que essa situação está, ou seja, eu consigo facilitar assim um bocadinho na identificação de determinadas situações, e acho que isso também é algo. Para mim, a leitura favorece mesmo muito a possibilidade de olhar ao meu redor e conseguir identificar um momento muito mais facilmente que talvez noutros momentos se eu não fosse leitora seria muito mais difícil eu conseguir ter essa noção. Os livros são tão mágicos, mas tão mágicos, que fazem com que eu simplesmente consigo identificar com diversos momentos. Caso eu tenha vivenciado um momento, eu consigo identificar esses mesmos momentos na leitura. Então é uma forma muito mais fácil de um livro me agarrar. Facilita muito de ter uma situação em que eu sinceramente me identifico. E também ter a possibilidade de conseguir colocar no lugar dos outros. Porque a leitura também tem esse poder de ver várias situações que nunca vivenciei. Literalmente a leitura é aquela coisa de tentar procurar um livro que me ensine algo, um livro que me faça refletir. Ou seja, é pelo menos ter a possibilidade de eu conseguir viajar durante diversos séculos, como fosse mesmo uma máquina do tempo, só que a única coisa que eu fico é agarrada a um livro. Conseguir viajar com um livro faz com que também a minha criatividade desenvolva muito. Seja uma criatividade que me faz conseguir ver o cenário que o livro descreve muito mais facilmente. Outra coisa é que consiga ter criatividade para conseguir descrever essas coisas, temas muito mais facilmente. É algo que uma das formas que me ajuda, não só a mim, mas a todos os leitores, a conseguir mais vocabulário, mais criatividade, mais imaginação e conseguir pelo menos ter a noção de ter mais conhecimentos para conseguirmos escrever. E é com a leitura que atualmente eu sinto essa necessidade de escrever as minhas próprias histórias. Depois da leitura de escrever, eu sinto que atualmente é este o meu propósito de vida. Estar algo virada mais para a literatura, a conseguir pensar nas consequências que estes personagens vão passar e tentar pelo menos tirar uma lição para a linguagem para a nossa vida. Se aprender a mesma lição, conseguir pelo menos voltar a pensar sobre aquele determinado tema. Eu, pelo menos, aprendi é que cada um de nós é responsável não só pelas nossas consequências, mas também a tomar as nossas decisões. Haverá sempre um momento da nossa vida que a gente vai estar sempre sozinhas. Isso é posto à prova para a gente tomar as nossas atitudes, mas também de decidir coisas mesmo muito importantes. Com um livro, independentemente de que tema esteja a ser desenvolvido, eu sinto aquela necessidade de conseguir pesquisar mais sobre um determinado tema. Mesmo que um tema pode me levar a outro, eu até vou pesquisar sobre esse outro tema, só mesmo para ter essa possibilidade de conseguir pesquisar e saber mais conhecimentos. E é dessa forma de pesquisar mais, falar sobre um determinado tema, para mim vale a pena depois de escrever todas as minhas histórias, com todo o conhecimento que eu fui adquirindo. E digamos que é assim que vale a pena ler e escrever histórias, independentemente do que género for. Aprender a ler é, digamos, uma leitura mágica. Nós, digamos, temos uma grande aventura, independentemente de ler, escrever ou até mesmo pesquisar sobre um tema, é, digamos, uma aventura. É como se a leitura fosse um caça-tesouros, e acho que isso é o que vale literalmente a pena. O vídeo foi
falado sobre um pouco sobre aquilo que eu sinto realmente com a leitura e também falei um bocadinho sobre a escrita das histórias. Por isso eu espero que vocês tenham gostado desta minha partilha. Aí em baixo na descrição estão os links para comprarem o meu livro, mas também as minhas redes sociais. Obrigada por assistirem. Até à próxima.